A paz do Senhor, estamos neste momento para mais uma reflexão bíblica, agradecendo a Deus e ao pastor por essa rica oportunidade e a você também que está nos acompanhando através da programação da Rede Brasil de Comunicação. Vamos abrir nossas Bíblias? Livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 20 até o de número 22 para a nossa meditação. A palavra de Deus nos diz assim: E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Amados telespectadores da Rede Brasil de Comunicação, temos acabado de ler um texto bíblico inserido no livro de Gênesis, dentro daquilo que é chamado o Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que foi escrito por Moisés, que nos mostra e que nos traz a memória e a informação do processo de configuração da nação de Israel. Os irmãos sabem que a história da nação de Israel vai nascer no coração de Deus quando ele vai fazer uma promessa para um homem chamado de Abrão, lá na cidade de Ur dos Caldeus. Vai mudar o seu nome para Abraão, pai de multidão, e assim a promessa iria repousar sobre os seus ombros. Vai chegar um período que Abraão ele vai expirar o fôlego de vida, porém, a promessa que um dia foi feita a Abraão estava de pé, afinal, aquele que prometeu nunca morre e que é Deus. Então a promessa de Abraão vai ser transferida para o seu filho Isaque. A etimologia e o significado do nome Isaque quer dizer sorriso, porque a promessa de Deus parecia impossível aos olhos de Abraão e também da sua esposa. Porém, Deus que prometeu, ele cumpriu na íntegra aquilo que lhe disse. Então, dentre o processo de formação e até o cumprimento da promessa, a Bíblia vai nos dizer de que Isaque, agora detentor dos direitos de promessa sobre a vida do seu pai, repousava há pouco tempo atrás, ele vai peregrinar, porque entre o processo de cumprimento, e promessa, existe um lapso temporal, que vai nos formar e nos forjar, e que Deus vai tratar com cada um ser humano. Então a Bíblia vai dizer de que Isaque, peregrinando na terra, vai haver uma fome, como também houve fome no período do seu pai Abraão. Então Isaque, por sua vez, com a intenção de dar alimento para a sua família, para a sua esposa, seus filhos, os homens que estavam a seu serviço, ao gado, a todos os animais. Ele vai fazer uma aliança e esta aliança vai fazer ele descer para Gerar. A Bíblia diz que Deus vai dizer a ele para não descer ao Egito, afinal, Deus não gosta de mistura no meio do seu povo. Então, em Gerar, Isaque ele vai fazer aliança com Abimeleque e a Bíblia diz que o tempo vai passar e de que Abimeleque vai se tornar mais grandioso do que o próprio Abimeleque. A Bíblia vai frisar e dizer de que o Senhor o abençoava, porque aquele que tem a promessa de Deus tem a certeza de que a mão de Deus estará conduzindo os seus passos. Porém, Abimeleque e os moradores de Gerar, ao observar de que Isaque ele já era muito numeroso e que era muito abençoado, por vontade própria pediram para que ele se ausentasse, para que eles deixassem Gerar, porque eles estavam sendo muito abençoados. Então Isaque, numa de suas características de ser um homem passivo, ele não vai procurar guerrear, não vai procurar lutar contra Abimeleque. Antes,
a Bíblia vai nos dizer que ele vai sair de Gerar e vai fazer morada no Vale de Gerar. No Vale de Gerar, ele vai começar a fazer algumas coisas de que ele não fazia em Gerar. Em Gerar, a Bíblia vai nos dizer que ele estava sendo abençoado, estava crescendo, estava firmando, na terra, mas no Vale de Gerar, ele precisou fazer coisas que em Gerar não fez. No Vale de Gerar, ele precisou cavar poços, porque precisava dar de beber não somente aos animais, mas para também todas as suas famílias. No Vale de Gerar, ele vai cavar poços, ele vai encontrar água viva. Desta forma, os pastores de Abimeleque, ao observar de que no Vale de Gerar Isaque tinha cavado e a água tinha saído, eles vão em busca de Isaque e vão porfiar contra ele, e vão entulhar os seus poços com pedras, com paus, com areia, para que assim cessasse a fonte de mantimento sobre a vida de Isaque e de toda a sua família. Pobre moradores de Gerar, pastores de Abimeleque, que pensava que a fonte de sustentação de Isaque estava tão somente no poço, mas antes, a fonte de sustentação de Isaque estava sobre o Deus que é o dono do poço. Então Isaque não esboça nenhuma reação, como verdadeiro homem de Deus, temperante, com a temperança em sua vida. Ele vai deixar o Vale de Gerar e vai sair dali e vai caminhar um pouquinho mais à frente. E ele vai chegar num local e ele vai começar a cavar. Por outro lado, eu entendo de que por trás havia a mão de Deus, que estava conduzindo Isaque para o lugar da bênção, porque em Gerar ele estava muito bem, obrigado, porém era preciso ele sair de Gerar, porque Deus queria dar a bênção tão somente a ele e não precisava de ajuda de ninguém, nem de rei, nem de Abimeleque, nem de pastores de Gerar, mas unicamente seria pela mão poderosa de Deus que as bênçãos chegariam sobre a vida de Isaque. Então Isaque, ao ir mais adiante, ele cava o poço, e ao cavar o poço, a Bíblia vai dizer de que vai saltar água viva. E ao saltar água viva, os pastores de Abimeleque, mais uma vez, vão atrás de Isaque. Vão procurar e vão entulhar os poços. Vão colocar pedras, pau, areia, para cessar a fonte de manutenção da vida e da família de Isaque. Então Isaque, mais uma vez, ele não esboça reação. Ele coloca o nome daquele lugar de Sitna e vai mais adiante cavar poços. Ele anda mais adiante, ele vai mais à frente, nos ensinando que nós não podemos parar mediante as dificuldades, as procelosas desta vida. O segredo é nós permanecermos sempre caminhando. Ainda que venham entulhar os nossos poços, ainda que venham querer cessar a fonte de manutenção da nossa vida, mas temos a certeza que o nosso negócio não é com aqueles que estão entulhando os nossos poços, mas com Deus que é o dono do poço. Então ele vai mais adiante e vai colocar também o nome daquele lugar de Ezeque. Ao colocar o nome de Ezeque, ele vai dar mais um ensinamento de que não era tempo de recuar. Ele segue mais à frente. Ao seguir mais à frente, ele vai cavar novamente. Por essa terceira vez, ao cavar mais uma vez, a Bíblia vai nos dizer de que vai mais uma vez saltar água viva. Vai ter água para a manutenção da sua vida, manutenção da tua história. E nas entrelinhas do texto entendemos de que era Deus dizendo: Isaque, aonde você for, eu estarei indo com você.
aonde pisar a planta de seu pé, as minhas bênçãos estarão lhe acompanhando. Então, Isaac, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele percebe de que os pastores de Gerar já não mais lhe acompanhavam, já não estavam mais indo no seu encalço. Eles tinham desistido, quem sabe perceberam de que Isaac ele era resiliente e que a resiliência dele estava pairada na confiança do seu Deus, que é fiel, que é poderoso, que não lhe deixou, que nunca lhe desamparou e que ainda tinha um controle de tudo. Os pastores de Gerar pensavam que era tão somente entulhar os poços que acabava com a promessa. Era tão somente entulhar os poços que iriam acabar com a história de Isaac. Só que a história de Isaac foi escrita pelas mãos do Deus de Isaac. E aquilo que Deus escreve, ninguém consegue apagar. Então Isaac, ele olha para um lado e para o outro e diz: agora o Senhor, ele me alargou nesta terra. Eu encerro esta mensagem dizendo o mesmo que Isaac, ele disse: agora o Senhor nos alargou nesta terra. Eu creio de que Deus ele está trazendo novidade sobre a tua vida. O segredo é continuar cavando. Se alguém aqui contendeu, se alguém porfiou, se alguém entulhou e quis apagar a chama que há dentro do teu coração, não tem dificuldade. Vá mais adiante e cave poço, que as mãos do Deus de Israel está sobre a tua vida. Então, nesse momento, se você crê nisso, curve sua cabeça, feche seus olhos se assim puder, e esteja orando comigo, crendo que o Deus de Isaac, ele é o mesmo e não mudou. Senhor Deus, Pai, no nome do teu Filho Jesus, estamos diante da tua presença, Senhor, te agradecendo pela tua fidelidade, pelo teu compromisso para com nós que somos réis mortais. Assim como Isaac, ele permaneceu, caminhou e continuou cavando. Nos dá força e dá fé, Senhor, também àqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento, para continuar cavando poços, continuar caminhando e seguindo em frente. Muda, Senhor, a história e traz novidade de vida sobre a vida dos teus filhos. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação, bem como também o nosso pastor presidente, Ailton José Alves. Tudo isso te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor e até o próximo Reflexão Bíblica. Deus te abençoe.